Pois bem, excelências, a denúncia imputa a Alexandre Ramagem, originalmente ela imputou a Alexandre Ramagem, dois conjuntos de fatos. O primeiro deles, Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem em detrimento do sistema eletrônico eleitoral, em detrimento das urnas eletrônicas. Na ocasião, na denúncia, com base no relatório final apresentado na PET 12.100, Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseou essa imputação em três documentos de texto. Que foram encontrados, obtidos pela autoridade policial ao realizar perícia em equipamentos eletrônicos que foram utilizados por Alexandre Ramagem durante sua gestão à frente da ABIN. Computadores, telefones. Dois desses documentos foram encontrados em computadores, eram documentos do tipo DocX. Um terceiro documento foi encontrado no telefone celular, era aquele documento do tipo notas, né? Tanto o Android quanto o sistema iOS tem esse aplicativo de notas. Esses documentos, basicamente, eram anotações. Desde o interrogatório ao qual Alexandre Ramagem foi submetido perante a autoridade policial, salvo engano, em julho do ano passado, Alexandre Ramagem sempre falou: eu faço anotações de tudo. Ele chegou a mencionar no interrogatório que era uma espécie de diário, tudo ele anotava. Ele falou: meu computador é um mar de anotações. Em defesa prévia, antes, na resposta à acusação, agora em alegações finais, a defesa técnica bateu em um ponto muito específico em relação a esses documentos de texto. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Não há. Não há. O que há é um print de mensagem, um print da tela do celular, onde um desses documentos, o presidente informa, TSE, salvo engano, teria sido transmitido ao então presidente da República. Mas é um print. É um print. Salvo engano, é um elemento de prova que não se coaduna sequer com agora esse Instituto da Cadeia de Custódia. É um print. Para além desse print, não há elementos de informação nos autos que demonstrem tenham sido esses documentos transmitidos, repassados ao então presidente da República. Em alegações finais, com o aprofundamento das investigações, foi apresentado um quarto documento. De texto, também, um documento DocX. E eu gostaria de fazer breves considerações sobre cada um desses documentos. O primeiro documento, Bom dia, presidente. Nesse documento, Alexandre Ramagem menciona que seria constituído um GT, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo seria aferir a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Esse texto ele está expresso no documento. Esse documento, inclusive, traz uma série de tópicos, ele lista os tópicos que seriam objeto de análise. Em alegações finais, nós fizemos uma tabela. Cada um desses tópicos com dispositivos da resolução TSE 23673 de 2021. Essa resolução é a que regulamenta o teste público de segurança das urnas eletrônicas. Cada um dos tópicos ali constantes, nessa mensagem, nesse escrito, ele se referia, ele tinha, não era embasamento, ele fazia parte, ele constava da resolução 23673. Sobre esse GT de trabalho para aferir a segurança e confiabilidade das urnas,
eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, esse grupo de trabalho jamais saiu do papel. Esse grupo acabou não sendo constituído. Esse grupo tinha um objetivo muito claro. A ABIN iria participar do teste público de segurança das urnas. A ABIN tem uma expertise que se refere à segurança das urnas. Ela domina essa expertise, que é criptografia. Só que os técnicos da ABIN, que necessariamente teriam que participar desse teste, eles claramente se negaram a fazer por uma razão de ordem objetiva e lógica. Não estamos preparados para participar desse teste. Esse teste é público, é aberto. A Polícia Federal participará do teste, universidades públicas participarão do teste. Nós não vamos nos expor sem o devido preparo. Logo, a ABIN não participou desse teste. Esse GT ele não saiu do papel. E não há indício sequer de que esse grupo de trabalho tenha sido constituído. E eu gostaria de fazer aqui mais uma observação sobre esse mencionado grupo de trabalho. Formalizou um acordo, um contrato com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, na época, sob gestão do eminente ministro Edson Fachin. Esse acordo ele foi publicado no Diário Oficial da União do dia 31 de maio de 2021. Foi publicado no Diário Oficial da União, era basicamente o extrato de execução descentralizada, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Agência Brasileira de Inteligência, cujo objeto era, abre aspas, provimento de apoio e orientação técnicos especializados por parte da ABIN ao TSE nas áreas de criptografia, segurança de hardware e das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação, segurança física, computação forense, com a contrapartida de descentralização de recursos do TSE para a ABIN a serem empregados na capacitação de agentes públicos da ABIN em criptologia. O valor do contrato, R$ 2.455.140, data de assinatura 27 de maio de 2021. Eu fiz alusão a esse contrato apenas para contextualizar esse grupo de trabalho da ABIN, que jamais saiu do papel, mas sim, a ABIN tinha um acordo formalizado com o TSE para atuar em auxílio ao TSE na questão nas áreas de criptografia, segurança de hardware e das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação. E era natural que assim fosse. Como eu disse, de fato, eu realmente fiz algumas pesquisas, fiquei curioso. Pesquisas na internet, Google. A ABIN realmente ela tem uma atuação destacada nessa área, criptografia. Então, o que justifica não mais poder o fato de o TSE, à época, ter firmado esse contrato por valores vultuosos, inclusive, com a Agência Brasileira de Inteligência. Este é o primeiro de 4 documentos que foram mencionados na acusação, tanto na denúncia quanto em alegações finais, que dariam suporte a essa imputação de atuação para a construção de mensagem deletéria às urnas. Essa imputação, ela é de enorme gravidade. Mais cedo, o doutor Procurador-Geral da República fez menção ao fato de que as defesas procuraram excluir a participação dos respectivos réus, situando-os em momentos específicos da cronologia apresentada na denúncia. Disse o Procurador-Geral que cada réu colaborou em determinado momento naquilo que lhe foi demandado. Alexandre Ramagem, à época desse acirramento, desse engrandecimento de intenções, atos e condutas da organização que o Ministério Público menciona, ocorridas por volta de julho de 2022, Alexandre Ramagem não integrava mais o governo federal. E é importante que se diga que o Procurador-Geral da República,
ao denominar, ao conceituar aquilo que ele entendeu, aquilo que ele taxou de núcleo crucial da organização criminosa, disse que essas pessoas tinham duas características: ou eram integrantes do alto escalão do governo federal, ou eram integrantes do alto oficialato das Forças Armadas. Alexandre Ramagem, até março de 2022, era integrante do alto escalão do governo federal, era o diretor do Sistema Brasileiro de Inteligência. Mas em março de 2022, em 30 de março de 2022, Alexandre Ramagem pediu exoneração desse cargo. Alexandre Ramagem partiu para a disputa das eleições de 2022, para a disputa do cargo de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, tendo, como os senhores sabem, alcançado o êxito nesse pleito. Digo isso para aquilatar, para realçar a gravidade dessa imputação, de que Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação, porque isso se encaixa naquilo que o procurador-geral disse nesse plenário mais cedo. Cada um dos réus teria tido uma participação específica em determinado momento da linha cronológica que ele descreve na denúncia, que ele reitera em suas alegações finais. E esse seria um dos dois papéis que ele atribuiu a Alexandre Ramagem. E mais, o Procurador-Geral da República, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, ele emprestou grande realce a essa imputação, porque Sua Excelência, o Dr. Paulo Gonet, disse textualmente que era fundamental que se trabalhasse pelo descrédito, pela desconfiança da população em relação ao sistema eletrônico de votação, porque somente neste momento, somente sob essa circunstância, se viabilizaria uma revolta popular, um descontentamento popular de tal magnitude que permitisse ao grupo proceder à tomada do poder pela força. Essa é uma imputação expressa constante da denúncia. Mas Alexandre Ramagem não atuou na construção de mensagem de descrédito às urnas. Esses 4 documentos de texto, basicamente, tratam de falas, pensamentos e discursos publicizados, já publicizados, e publicizados durante longo tempo pelo então presidente da República. Como, por exemplo, supostamente ter vencido as eleições de 2018 no primeiro turno. Em alegações finais, trouxemos, inclusive, uma notícia extraída do site do Tribunal Superior Eleitoral, de uma representação julgada procedente pelo plenário do TSE em 2018, determinando a campanha de Jair Bolsonaro que retirasse do ar uma determinada peça publicitária, onde esse entre aspas, fato era veiculado, que Jair Messias Bolsonaro teria vencido as eleições de 2018 no primeiro turno. Esses documentos, esses 4 documentos de texto apresentados pelo Ministério Público, e são esses 4 documentos de texto e nada mais do que esses 4 documentos de texto que embasam essa imputação de atuar para construir uma mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação. Esses textos trazem um grande compilado de declarações públicas, entrevistas, pronunciamentos realizados por Jair Bolsonaro. Esse fato, suposta vitória no pleito eleitoral de 2018, no primeiro turno. Jair Bolsonaro mencionava isso de forma reiterada. Trouxemos até uma matéria, de fato, peço até escusas, porque as alegações finais, sim, nós trouxemos muitas matérias de veículos tradicionais da imprensa, Estadão, Folha, UOL, Veja, Poder 360, de 2018, 2019, 2020, noticiando isso. Falas, entrevistas, pronunciamentos do então presidente da República, tecendo, em alguma medida, e de forma constante, críticas ao sistema eletrônico de votação. Aliás, um desses documentos, excelências, traz críticas ao doutor ministro Alexandre de Moraes e ao então ministro Celso de Mello. Esse documento ele foi criado em
31 de maio de 2020, eu me refiro ao documento Presidente DocX. Esse documento, Alexandre Ramagem fez um compilado dessas críticas. A Procuradoria-Geral da República disse que Alexandre Ramagem, na ocasião, estaria atuando como um ensaísta. Aquilo seria um ensaio de discurso do presidente da República. Alexandre Ramagem estaria orientando o presidente da República a atuar de determinada maneira. Em relação a esse documento, Presidente DocX, as alegações finais trouxeram uma série de matérias jornalísticas veiculadas à época. Em maio de 2020, em abril de 2020, onde o então presidente da República tecia críticas ao doutor ministro Alexandre de Moraes e ao então ministro Celso de Mello. Desculpe o termo, é entre aspas. É a época daquela frase, acabou, porra. Salvo engano, relacionada à divulgação do teor de uma reunião ministerial pelo ministro Celso de Mello, que deixou o então presidente inconformado. Esse documento, Presidente DocX, ele é um compilado dessas críticas. Aliás, ele foi redigido 3 dias depois da última manifestação, diria, de impacto do presidente da República, porque naquela ocasião, realmente, o nível das críticas foi alto. Foi muito alto. Mas Alexandre Ramagem não atuou para orientar o presidente da República. Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava ali pensamentos do presidente da República. Isso aconteceu nesse documento, Presidente DocX, e também aconteceu no documento Presidente Informa TSE DocX.